Olá pessoal, tudo bem? Everton Luiz falando, eu estou aqui com o Wellington e hoje nós vamos apresentar duas ferramentas de pesquisas de vagas que no nosso entendimento são as ferramentas mais simples, porém muito poderosas no seu dia a dia e na sua rotina de busca por vagas de emprego. A gente sabe que esse é um processo que muitas vezes pode parecer ser simples ou simplório e até mesmo ter uma rotina chata em alguns momentos. Mas é importante que você escolha as ferramentas corretas e, principalmente, saiba alguns macetes para potencializar esse processo de busca. Sim, esse vídeo ele veio através dos nossos contatos, né, com os nossos alunos, com o pessoal que já nos acompanha, porque muita gente fala que não tem vaga, que isso, que aquilo, que está difícil, que ninguém está contratando, que a minha idade é isso, só contrata quem indica. E, na verdade, quando nós vamos a fundo investigar, vamos a fundo entender o problema da pessoa, na verdade, ela não sabe fazer a pesquisa. Na verdade, ela não sabe encontrar essas vagas, na verdade, ela não consegue conectar o perfil dela com a vaga, e é isso que, às vezes, acaba barrando a pessoa. Então, esse vídeo ele vai mostrar para você que existem, sim, ferramentas de pesquisas, que existem, sim, vagas, e te dar esse primeiro passo para você poder começar, para você destravar aí a sua contratação. Às vezes, você quer uma recolocação, às vezes você está desempregado. Então, esse vídeo aqui, ele é para você, e nós resolvemos fazer ele de um modo prático para que você acompanhe aí depois, vá dando um pausa na tela, vai acompanhando no seu computador, ok? Antes de mais nada, se você está vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, já se inscreve aqui no nosso canal, isso ajuda bastante a gente conseguir propagar a nossa informação, a gente levar isso para mais pessoas que estão precisando, e dificilmente, como eu falei, você vai encontrar algum vídeo mais prático, mais gravando a tela, então, assim, é importante esse seu apoio, certo? Então, bora pro vídeo, Arthur. Até mesmo para contextualizar vocês, eu e o Wellington trabalhamos com recrutamento, seleção e gestão de pessoas. Eu estou nesse negócio há mais de 7 anos, trabalhando com recrutamento todos os dias. Então, eu tenho contato com candidatos e alunos todos os dias. O Wellington também, com alunos, mentorados, candidatos, clientes todos os dias. E é muito comum que a gente escute das pessoas isso que o Wellington falou, de que, olha, não existe vaga, eu não encontro vaga. Então, isso vai justificar um pouco porque nós estamos falando de duas ferramentas e gratuitas. Ah, vocês estão falando que as ferramentas pagas não funcionam? Não. Elas funcionam, mas a gente acredita que você consegue obter bons resultados a partir de ferramentas abertas, gratuitas e muito simples de serem operadas. Vocês vão perceber que a primeira tela está aqui no LinkedIn e eu estou, inclusive, usando o meu perfil do LinkedIn. Okay? É importante a gente deixar claro que, para o jogo da recolocação, mesmo em cargos operacionais, ter um perfil no LinkedIn tem a sua importância. O LinkedIn ele é uma ferramenta que ele dá uma série de possibilidades no seu processo de procura por vagas, mas num primeiro momento, a gente pode lembrar que lá atrás era muito comum você levar um currículo na agência ou na portaria de uma fábrica. Isso deixou de acontecer na maioria das regiões do Brasil, e hoje o LinkedIn faz tudo isso. Você consegue se candidatar para a vaga, ir para o perfil da empresa, conhecer a empresa e muitas vezes se candidatar dentro do perfil da empresa. Esse é o primeiro ponto muito importante do LinkedIn, porque ele vai mostrar um bom resumo da sua carreira, vai ter uma foto sua, então vai permitir que a empresa tenha um primeiro contato mais detalhado com você. Indo direto para o assunto principal, uma vez que você tem o seu perfil do LinkedIn criado, quer começar a fazer um processo de pesquisa de vagas, a gente vem para cá, ó. Clicamos em vagas, e nós vamos falar de dois métodos de pesquisa. O método de pesquisa específico e o método amplo. Eu vou começar pelo método específico, que é o mais comum, é o mais rotineiro, e depois nós vamos falar do método amplo e o porquê de cada um. Quando eu falo de método específico, imagina que você está buscando uma vaga de analista de RH. Então você veio para cá, digitou o termo, o título do cargo, a cidade, ou a região, ou o país que você está buscando essa vaga, e ele vai nos dar a possibilidade de digitar a cidade, digitar o país, ou ele tem essa opção mundialmente, ou seja, ele vai puxar todas as vagas no mundo que tenham como título, ou tenham dentro da sua descrição, o termo analista de RH. Ok? Então vamos pensar que eu estou buscando vagas a nível Brasil e que eu estou disposto a trabalhar em qualquer lugar do país. Ele começa o trabalho de puxar essas vagas para mim, e eu já tenho aqui um conjunto de vagas com esse título que eu informei, e agora nós vamos começar a fazer um processo de inserção de filtros. Por quê? Esse filtro ele vai facilitar muito a nossa vida na hora de selecionar uma vaga.
Então, eu posso selecionar por data de anúncio, e o que vai definir o prazo em horas ou em dias que você quer ver em número de vagas é a sua frequência de pesquisa. Se você pesquisa todos os dias, você vai olhar as vagas mais recentes, se não as da última semana, do último mês ou a qualquer momento. É importante salientar que quanto mais recente a vaga, maiores são as chances de ter menos candidatos concorrendo, de você conseguir avançar no processo pelo número de candidaturas, ok? Isso é um dado que acontece, pode ser que eu me candidate a uma vaga mais antiga e ainda ser chamado? Sim, ok? Mas quanto mais recente, muitas empresas, inclusive, têm prazo para encerramento das vagas. Então, imagina que a empresa divulgou a vaga na terça-feira, ela pretende encerrar na quinta. Então, muitas vezes vai acontecer de vagas que, se você deixar para fazer essa pesquisa uma vez por semana, 2 vezes por semana, você pode nem ver essas vagas. Legal? Então, imagina que nós vamos olhar as vagas das últimas 24 horas, coloquei o filtro. Ele vai aplicar esse filtro e fazer uma segunda triagem para mim, ou seja, ele passa a colocar só as vagas que foram divulgadas nas últimas 24 horas, já mostrando a quantas horas essas vagas foram publicadas. E aqui eu tenho os outros filtros que eu posso aplicar ou não. Por nível de experiência, e aí você vai verificar em quais desses níveis você se enquadra e se há necessidade ou não de marcar algum desses níveis. Empresa, esse é um dos filtros que eu não indico o uso porque ele vai limitar a pesquisa a vagas de determinada empresa. Eu deixaria aberto para que você possa ver o maior número de vagas o possível. Tipo de vaga. Aqui ele tem vaga somente para tempo integral, então eu não preciso marcar nada. Em algumas circunstâncias ele vai mostrar vagas para trabalho part-time, vagas para trabalho temporário, freelancer, estágio. Então por isso existe essa opção. E aqui o último campo, que é o campo de trabalho remoto. O que ele está mostrando para mim? Que dentre as vagas para esse cargo, não há nenhuma vaga disponível para trabalho remoto. Legal? Então nós falamos aqui da pesquisa limitada, onde eu uso o título do cargo e mando ele fazer a busca. Legal? A segunda opção de pesquisa, que eu entendo ser uma opção muito poderosa, é claro, ela vai demandar um pouco mais de atenção, mas é muito poderosa, é o que nós chamamos de pesquisa ampla, onde ao invés de eu colocar o título, eu vou colocar a área. Então, recursos humanos. E só reforçando que, nesse caso, ele vai buscar vagas com o título de analista ou assistente de recursos humanos, ou outras vagas que tenham no título ou na descrição da vaga esse termo. Por isso que ela é ampla. Ela vai olhar para dentro da ferramenta e falar assim, tudo que está falando de RH em relação à vaga aparece aqui para esse candidato. E aí o trabalho é um trabalho de entrar vaga a vaga e identificar aquilo que faz sentido com o seu perfil. Qual é melhor, qual é pior? Não existe melhor e nem pior. O pulo do gato está no fato de que, quando você pesquisa com o título da vaga, você vai buscar tudo que está exatamente naquele título. Então, ele só vai puxar as vagas de assistente de recursos humanos ou analista de recursos humanos. Quando eu uso a pesquisa ampla, onde eu coloco a área, ele pode puxar cargos similares àquele cargo inicial, porém com uma outra titulação, por exemplo, assistente de recursos humanos. Algumas empresas usam como título assistente de gente e gestão. Entende? Então, assim, eu posso estar falando do mesmo cargo com títulos diferentes. Por isso é importante a pesquisa ampla. Você vai verificar, por exemplo, que você vai ter a mesma estrutura de atividades e só mudou o título. Então, se você tivesse continuado pesquisando só com o título de assistente ou analista de RH, você perderia essas vagas que estão com uma outra titulação. E isso vai servir para todas as outras áreas. Então, assistente administrativo, eu posso pesquisar usando assistente administrativo ou só administrativo, ou só administração. E a ferramenta vai trazer para mim todas as vagas que tem na descrição do cargo ou lá nos requisitos esse termo. Entende a diferença? Um acaba complementando o outro. É claro que um tende a trazer mais vagas e o outro tende a trazer menos vagas, mas ainda assim é importante que você utilize os dois modelos de pesquisa. Okay? Uma vez utilizando esses dois modelos de pesquisa, você vai conseguir ter um comparativo entre a vaga que está chamando de assistente administrativo e a que está chamando de assistente de gestão, para entender se faz sentido para você ou não. A ideia aqui era apresentar esses dois métodos de pesquisa dentro do LinkedIn.
mostrar que é possível sim encontrar um grande volume de vaga e que existem dicas simples que podem ampliar isso. Certo? Algum comentário? Não, antes da gente... Aliás, sim, antes da gente entrar ali na parte do Indeed, informar também, pessoal, que não é naturalmente o foco principal aqui desse vídeo, né? A gente está mostrando aqui técnicas para você fazer essa pesquisa. Entretanto, isso não dispensa a necessidade de você ter um perfil adequado no LinkedIn. E no caso do Indeed, é a questão do currículo em si, né? De você ter um currículo que realmente te leve para a entrevista, tá? Esse não é o foco, mas eu queria ressaltar isso. Não adianta você tem ali uma pesquisa legal, você tem ali 2 técnicas agora para você pesquisar, mas naturalmente se o seu perfil não for adequado à vaga, você não é chamado e também não adianta você reclamar quanto a isso, que também é outro ponto que a gente vê também, vai só falar assim, olha, eu não fui chamado, me candidatei e não fui chamado. Isso não é obrigatório, não quer dizer que só porque você se candidatou, você não recebeu o retorno, e isso também é muito comum, nós ouvimos. Olha, eu me candidatei e não tive retorno, o que acontece? O problema é estar no seu perfil, do LinkedIn, no caso, se você fez a pesquisa pelo LinkedIn, se você se candidatou pelo LinkedIn, e no caso do Indeed que a gente vai mostrar agora, o problema foi ou no currículo ou no cadastro que você fez na ferramenta, que às vezes o Indeed ele direciona para uma outra ferramenta de apoio para fazer o cadastro. Ok? Só queria abrir, Everton, esse ponto, antes da gente evoluir, Sim. porque isso às vezes é um questionamento, né, que a gente vem recebendo bastante. Então é legal o pessoal saber disso, até mesmo antes de se candidatar. Eu até queria complementar isso que o Wellington falou. Gente, entendam o seguinte, nós estamos entregando uma ferramenta para facilitar a vida de vocês na hora de encontrar as vagas, mas isso não tira a necessidade de você ter um perfil daquela vaga, ok? Então imagina que eu sou alguém da área de expedição e agora eu quero trabalhar com comércio exterior. Eu vou encontrar as vagas, mas se o meu perfil, o meu currículo não estiverem preparados para aquela vaga, isso não vai ter efetividade nenhuma. Eu costumo dizer para os nossos alunos, para os nossos clientes, que candidatura não é volume de envio de currículo. É aderência, é assertividade. É quanto mais eu consigo mostrar que eu tenho as competências necessárias para aquela vaga. Então, não pense que se você veio aqui e viu 50 vagas, se candidatou para 50, você vai ser chamado para 50 se o seu perfil não for aderente. Ok? Só mais uma dica em relação ao LinkedIn aqui. Uma vez que você veio, encontrou a vaga, percebeu que o seu perfil está adequado, que o seu currículo está adequado, você vai clicar em candidatar-se. Em alguns casos, ele só vai solicitar que você faça o salvamento do seu currículo dentro da plataforma e dê uma candidatura. Pode ser que ele faça algumas perguntas simples sobre tempo de experiência, conferência de dados de contato, ou ele pode direcionar você para uma outra plataforma onde o processo seletivo vai acontecer. E pode ser que lá sejam solicitados alguns testes, mas basicamente você vai fazer a candidatura, fazer o upload do seu currículo e seguir com o processo. Legal? Podemos ir para o Indeed, Wellington? Podemos sim. Perfeito. Nós vamos falar aqui agora de uma outra ferramenta que, no meu entender, também é muito poderosa e é uma ferramenta subutilizada. Por que ela é subutilizada? Eu vejo as pessoas optando por ferramentas pagas que têm o seu valor, mas deixando de lado uma ferramenta que é amplamente utilizada mundo afora e ela pode dar resultados tão bons quanto muitas ferramentas pagas, que é o Indeed. Você pode perceber que ela tem uma interface muito simples, muito limpa. Então eu venho para cá, vamos começar do zero. Eu quero começar uma pesquisa por um cargo. Vamos pensar o seguinte, eu quero uma vaga na área de produção. Ok? Lembra que nós falamos lá dos modelos de pesquisa ampla e limitada. Então aqui eu quero uma vaga em produção, eu vou começar com a pesquisa ampla. Produção, eu vou deixar Brasil aberto. Ele começa a pesquisar para mim. Quando ele gera a nova pesquisa, os filtros eles foram resetados, ou seja, eu tenho que começar a inserir os filtros novamente, e ele vai puxar para mim todas as vagas disponíveis com o termo produção. Nível Brasil, que eu não coloquei filtro, não coloquei nada aqui em relação à data, em relação ao trabalho remoto, e aí nós temos o trabalhinho de avaliar vaga a vaga, verificar o que faz sentido para mim e gerar a candidatura. Eu também posso utilizar o modelo limitado.
onde eu coloco o título do cargo que eu estou buscando. Então, vamos lá, eu coloquei supervisor de produção, e ele vai trazer para mim também tudo que ele tem com essa titulação. Uma vez que eu encontrei a vaga, clico nela, candidatar-se à vaga, aí é muito parecido com o LinkedIn. Ou ele me direciona para uma plataforma onde vai acontecer o início do processo, que é envio de currículo, realização de alguns testes, ou ele simplesmente pede para que eu faça o download, o upload do currículo e mande a candidatura. Wellington? Queria falar uma coisa. É importante que o pessoal entenda que é a mesma, não a mesma, né, naturalmente, porque são sites diferentes, mas é a mesma lógica quando nós fazemos uma pesquisa no Google, quando a gente faz uma pesquisa no YouTube, quando a gente faz uma pesquisa no Bing. A dinâmica, ela é a mesma. Então, ela tem que, a pessoa que está do outro lado aqui, né, o candidato, ele que está nos ouvindo aqui, que está nos assistindo, ele precisa entender essa parte. Quando ele entende que é uma ferramenta de pesquisa e ele utiliza os filtros, ele vai entender que menos é mais. Ele vai chegar a essa conclusão uma hora. Uma hora ele vai chegar e ele vai falar assim, olha, não adianta eu mandar para muitas vagas, não adianta eu me candidatar em 300 sites, não adianta eu ficar pagando um monte de plataformas. Teve uma pessoa que a gente atendeu e tal, o Everton conhece ela tudo. Teve uma pessoa que mandou para a gente um WhatsApp assim, olha, eu envio mais de 150 vagas por dia e não sou chamado. É porque essa pessoa ela não conhece os filtros, é porque essa pessoa ela não utiliza, se não se conhece, às vezes ela não utiliza isso de forma adequada, não utiliza isso a seu favor, ou então é aquilo que eu acabei de falar, às vezes o currículo dela, o perfil dela não está adequado à vaga. E aí, candidato que está me ouvindo, você pode enviar 200 currículos por dia, 300 currículos por dia, 500 currículos por dia, e aí você vai perder para aquela pessoa que manda 1, 2 currículos por dia. Porque essa pessoa que manda 1, 2 currículos por dia, ela está de forma assertiva, ela fica ali meia hora, 1 hora vasculhando as vagas, e aí acha uma vaga e se candidata. Aí vem no outro dia, mais uma vaga e se candidata. E aí essa pessoa que faz isso, ela vai ter toda semana uma entrevista para poder fazer. Naturalmente, consequentemente, ela vai conseguir um emprego até de forma muito mais rápida, porque ela acaba fazendo uma pesquisa muito mais assertiva. Então, é importante que o candidato ele tenha esse pensamento de menos é mais na hora de fazer a pesquisa. Não precisa ter pressa, precisa ter calma, precisa ler com cuidado, porque isso vai trazer mais efetividade na hora de se candidatar e vai facilitar a vida do recrutador, né? O que o recrutador mais quer é encontrar a vaga, acredite ou não. Perfeito, eu acho a colocação do Wellington muito assertiva. A gente tem que lembrar que no meu dia a dia como recrutador, eu passo ao menos 30% do meu tempo só excluindo currículos que não são aderentes às vagas. Então nós apresentamos 2 ferramentas muito poderosas para você fazer a pesquisa, ensinamos métodos para você melhorar esse processo de pesquisa, mas, de novo, isso não elimina a necessidade de você fazer uma boa triagem entre as vagas. Se candidate somente para aquelas que fazem sentido com o seu perfil. Você facilita a sua vida e aumenta as suas chances e também facilita a vida do recrutador. Não te dá vantagem mandar o mesmo currículo para a mesma vaga várias vezes. Não te dá nenhuma vantagem o fato de, olha, eu vi uma vaga aqui e pode ser que eu tenha experiência. Se você não tem certeza que você tem experiência, não envie. Não é volume de vaga que vai dar um resultado maior. Eu lembro que um tempo atrás eu fiz uma postagem em uma das minhas redes sociais, no LinkedIn, falando sobre a panfletagem de currículos. Se você perceber no nosso dia a dia, nas ruas, boa parte dos panfletos está onde? No chão. Porque eles não chamam a atenção, eles não conversam diretamente com aquela pessoa que tem interesse. É uma pesquisa tão ampla, é uma estratégia de divulgação tão ampla que ela não pega quem ela precisa pegar. E a gente tem que aplicar a mesma lógica para o currículo. Você mandar um determinado volume de currículos não torna você mais propenso a pegar a determinada vaga. Seja mais assertivo no envio dos seus currículos. Eu garanto que seus resultados vão melhorar. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que a aula seja útil para vocês. Utilizem, pratiquem, coloquem em prática. Coloque a aula numa tela, faça esse processo em outro, para o vídeo, termina, revê o vídeo, faz de novo até você entender como é que funciona esse jogo. Se você quer continuar com a gente, recebendo esses conteúdos, dê um like abaixo, seja inscrito do canal, siga o nosso perfil lá no Instagram.
eu garanto que nós vamos continuar mandando conteúdos muito parecidos e tão bons que vão ajudar o seu processo de recolocação no mercado de trabalho. Joia. É isso. E depois, se fizer, coloca aqui pra gente, eu fiz, eu pesquisei, deixa a gente saber que você colocou esse conteúdo em prática, tá? Escreve aqui nos comentários e a gente se vê aí num próximo vídeo, em um próximo momento. Obrigado e até mais. Um abraço, até mais.